12. O ambiente familiar. Está acontecendo um pequeno drama familiar. Cal e Ian ensinam a filha Leslie, de apenas 5 anos, como jogar um novo videogame. Mas, quando Leslie começa a jogar, as ansiosas tentativas dos pais em ajudar só atrapalham. Orientações contraditórias voam para todos os lados. Para a direita, pare aí, pare! Grita a mãe, Ian, num tom cada vez mais intenso e ansioso, enquanto Leslie, mordendo os lábios e com os olhos arregalados para a tela, se esforça para seguir as orientações. Está vendo? Não está alinhado. Para a esquerda, ordena bruscamente o pai. Enquanto isso, a mãe, revirando os olhos de frustração, continua gritando: Pare! Leslie, sem saber a quem atender, tensiona o queixo e aperta os olhos, que se enchem de lágrimas. Os pais começam a discutir, ignorando as lágrimas da menina. Ela não está movendo o joystick tanto assim. Dizem a Cal, exasperada. As lágrimas começam a rolar pela face de Leslie. Seus pais parecem não perceber. Quando Leslie ergue a mão para enxugar as lágrimas, o pai interrompe. Tudo bem, pegue o joystick outra vez. Você quer estar pronta para atirar. Vai, pega. E a mãe berra. Tudo bem, mexe só um pouquinho. Mas a essa altura Leslie já está soluçando baixinho, sozinha com sua angústia. É de momentos como esses que as crianças extraem grandes e profundos ensinamentos. No caso de Leslie, a conclusão a que talvez chegue é que nem seus pais nem ninguém no mundo se importam com seus sentimentos. Qualquer que seja a situação. Quando experiências desse tipo se repetem muitas vezes durante a infância, transmitem algumas das mais fundamentais mensagens emocionais que levaremos por toda a vida, lições que podem determinar o curso de uma vida. A vida em família é onde iniciamos a aprendizagem emocional. Nesse caldeirão íntimo aprendemos como nos sentir em relação a nós mesmos e como os outros vão reagir a nossos sentimentos. Aprendemos como avaliar nossos sentimentos e como reagir a eles. Aprendemos como interpretar e manifestar nossas expectativas e temores. Aprendemos tudo isso não somente através do que nossos pais fazem e do que dizem, mas também através do modelo que oferecem quando lidam, individualmente, com seus próprios sentimentos e com aqueles sentimentos que se passam na vida conjugal. Alguns pais são professores emocionais talentosos, outros são atrozes. Há centenas de estudos que demonstram que a forma como os pais tratam os filhos, se com rígida disciplina ou empática compreensão, indiferença ou simpatia, etc., tem consequências profundas e duradouras para a vida afetiva da criança. Mas só recentemente surgiram dados concretos que mostram que ter pais emocionalmente inteligentes é em si de enorme proveito para a criança. A maneira como um casal lida com os seus sentimentos, além do trato direto com a criança, passa poderosas lições para seus filhos, que são aprendizes astutos, sintonizados com os mais sutis intercâmbios emocionais na família. Quando equipes de pesquisa chefiadas por Carol Owen e John Gottman, na Universidade de Washington, fizeram uma microanálise da forma como os casais interagem no trato com os filhos, constataram que aqueles que eram mais competentes, do ponto de vista emocional, na relação conjugal eram também os mais eficazes na ajuda aos altos e baixos emocionais dos filhos. 2. A pesquisa junto às famílias começou quando um dos filhos tinha 5 anos, e se repetiu quando chegou aos 9. Além de observar os pais conversarem um com o outro, a equipe também os observava, como ocorreu com a família de Leslie, ao tentarem ajudar o filho pequeno a operar um videogame, uma interação aparentemente inócua, mas bastante reveladora sobre as correntes emocionais entre pais e filhos. Alguns pais e mães eram como Cal e Ian, impositivos, perdendo a paciência diante da inépcia do filho, elevando a voz indignados ou exasperados, às vezes até mesmo reduzindo o filho a um idiota, em suma, caindo na mesma tendência de descaso e nojo que corrói um casamento. Outros, porém, eram tolerantes com os erros dos filhos, deixando que descobrissem, por eles mesmos, como jogar, sem lhes impor as suas vontades. A sessão de videogame foi um inesperado barômetro do padrão emocional dos pais. Os 3 mais comuns padrões de pais emocionalmente inábeis são: item ignorar qualquer tipo de sentimento. Esses pais consideram a perturbação emocional do filho como algo banal ou que o chateia, uma coisa que passará com o tempo. Não aproveitam o momento para uma aproximação maior com o filho ou para iniciá-lo na competência emocional. Item laissez-faire. Esses pais sabem o que o filho está sentindo, mas partem do princípio que qualquer que seja a forma com que a criança vai lidar com a tempestade emocional está ótimo, por exemplo, até mesmo batendo em alguém. Tal como aqueles pais que ignoram os sentimentos da criança, estes pais raramente intervêm para sugerir ao filho um sentimento diferente. Tentam aliviar todas as perturbações,
e, por exemplo, serão capazes de comprar a criança para que ela não fique triste ou zangada. Item ser muito rigoroso, não respeitar o que a criança sente. Esses pais são em geral desaprovadores, severos nas críticas e nos castigos. Podem, por exemplo, proibir qualquer manifestação de raiva e castigá-las ao menor sinal de irritabilidade. São os pais que berram irados com a criança que tenta argumentar: "Não fale assim comigo." Finalmente, há pais que aproveitam o momento de perturbação do filho para agir como uma espécie de treinador ou mentor emocional. Levam os sentimentos do filho tão a sério que fazem tudo para entender o que exatamente se passou. Você está triste porque Tom o magoou? E para ajudá-lo a encontrar uma forma de não se sentir tão mal, em vez de bater nele, por que você não brinca com outra coisa até sentir vontade de voltar a brincar com ele? Para serem treinadores tão eficientes, os próprios pais devem ter uma compreensão profunda acerca dos rudimentos da inteligência emocional. Uma das coisas que uma criança deve saber, e que faz parte de sua aprendizagem emocional, é, por exemplo, distinguir sentimentos. Se, por exemplo, um pai está fora de sintonia com seu próprio sentimento de tristeza, ele não será capaz de ajudar o filho a saber a diferença que há entre lamentar uma perda, sentir-se triste num filme triste e sentir tristeza porque alguma coisa ruim aconteceu com alguém que a criança gosta. Além dessa distinção, há compreensões mais sofisticadas acerca de emoções, como, por exemplo, saber que a raiva vem do fato de nos sentirmos magoados. À medida que crescem, as crianças vão adquirindo maturidade para chegar a um outro nível de aprendizagem emocional. Mudam as crianças e muda a forma como elas lidam com as emoções. Como vimos no capítulo 7, as lições de empatia começam na infância, com pais em sintonia com os sentimentos de seus bebês. Embora algumas aptidões emocionais sejam aperfeiçoadas com os amigos ao longo da vida, pais emocionalmente aptos muito podem fazer para ajudar os filhos em relação a cada um dos elementos básicos da inteligência emocional. Aprender a reconhecer, controlar e canalizar os sentimentos, ter empatia e lidar com sentimentos que afloram em seus relacionamentos. O impacto causado por uma paternidade exercida nesses termos é muito significativo. 3. Aquela equipe da Universidade de Washington constatou que quando os pais são emocionalmente aptos, comparados com os que não lidam bem com sentimentos, os filhos, por consequência, têm, em relação a eles, um bom relacionamento, afeição e menos tensão. Mas, além disso, essas crianças também são hábeis no lidar com as próprias emoções, mais eficazes na procura de alívio para suas perturbações, e se perturbam com menos frequência. São também mais relaxadas biologicamente, com baixos níveis de hormônios de estresse e outros indicadores fisiológicos de estimulação emocional, um padrão que, se mantido pela vida fora, pode ser uma garantia de boa saúde física, como vimos no capítulo 11. Ganham também no que diz respeito à sociabilidade. Essas crianças são mais dadas e queridas por outras crianças, e os professores as consideram mais sociáveis. Pais e professores são unânimes em classificá-las entre as que menos apresentam problemas comportamentais do tipo rudeza ou agressividade. Por fim, há benefícios de ordem cognitiva. Essas crianças são mais atentas e, portanto, aprendem melhor. Para um nível de QI constante, as crianças de 5 anos que tiveram pais que foram bons treinadores tiravam melhores notas em matemática e leitura ao atingirem a 3ª série. Este é um forte argumento em defesa do ensino da inteligência emocional como pré-requisito para a aprendizagem acadêmica e para a vida em geral. Assim, os benefícios obtidos por filhos de pais emocionalmente aptos são uma surpreendente, quase estonteante, gama de vantagens em todo o espectro de inteligência emocional e em tudo mais na vida. O que é preciso aprender? Antes de entrar para a escola. É na tenra infância, no berço, que as crianças recebem dos pais os ensinamentos emocionais que levarão para suas vidas. O Dr. Tebelry Brazelton, eminente pediatra de Harvard, aplica um teste bastante simples para avaliar o que, basicamente, os bebês já têm como perspectiva de vida. Ele entrega 2 blocos a um bebê de 8 meses e depois mostra-lhe como quer que ele os junte. O bebê confiante a respeito da vida e em suas próprias aptidões, diz Brazelton. Pega um bloco, coloca na boca, esfrega no cabelo, deixa cair no chão, aguarda que peguemos para ele. Pegamos e ele, então, cumpre a tarefa, junta os 2 blocos. Depois olha para a gente com olhinhos brilhando que dizem: "Disse eu não sou o máximo." 4. Os bebês desse tipo obtiveram uma boa dose de aprovação e estímulo dos adultos com quem conviveram. Suas expectativas são de serem sempre bem-sucedidos diante de qualquer pequeno desafio que tenham de enfrentar. Ao contrário, bebês que vêm de lares muito soturnos, desordenados ou desatenciosos cumprem a mesma pequena tarefa de uma maneira que denota um derrotismo. Eles juntam os blocos, entendem a instrução e têm a coordenação motora necessária para o cumprimento da tarefa.
Mas, ainda assim, diz Brazelton, sua fisionomia é caidinha, uma expressão que diz: tudo o que faço é mal feito. Está vendo? Fiz tudo errado. É provável que essas crianças passem a vida com uma perspectiva pessimista, não esperando encorajamento nem interesse dos professores, não tendo prazer na escola, e talvez abandonem os estudos. A diferença entre as duas perspectivas, crianças confiantes e otimistas versus as derrotistas, começa a ganhar forma nos primeiros anos de vida. Os pais, diz Brazelton, precisam entender como a sua atuação pode gerar confiança, curiosidade, prazer na aprendizagem e a definir limites para que seus filhos lidem bem com a vida. Essa observação se baseia num crescente conjunto de indícios que mostram como o sucesso escolar depende, em grande parte, de características emocionais que foram cultivadas nos anos que antecedem a entrada da criança na escola. Como vimos no capítulo 6, por exemplo, a capacidade de crianças de 4 anos em controlar o impulso de agarrar o marshmallow previa uma vantagem de 210 pontos em suas contagens no SAT 14 anos depois. A primeira oportunidade para moldar os ingredientes da inteligência emocional é nos primeiros anos, embora essas aptidões continuem a formar-se durante todo o período escolar. As aptidões emocionais que, posteriormente, as crianças adquirem formam-se em cima daquelas aprendidas nos primeiros anos. E essas aptidões, como vimos no capítulo 6, são o alicerce essencial de todo o aprendizado. Um trabalho realizado no Centro Nacional de Programas Clínicos Infantis afirma que o sucesso na escola não é previsível tanto pelo capital de fatos da criança ou de sua capacidade precoce de ler quanto por medidas emocionais e sociais. Ser autoconfiante e interessado, saber que tipo de comportamento adotar e como frear o impulso para se comportar mal, ser capaz de aguardar a sua vez, seguir orientações e procurar ajuda junto aos professores, e expressar suas necessidades quando em companhia de outras crianças. 5. Quase todos os alunos que se saem mal na escola, diz o trabalho, não têm nenhum desses elementos de inteligência emocional, independentemente de também terem problemas cognitivos como, por exemplo, dificuldade em aprender. A magnitude do problema é grande. Em alguns estados norte-americanos, quase 1 em cada 5 crianças repete a primeira série, e depois, com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais para trás em relação aos colegas, perdendo motivação, ficando ressentida e conflituosa. Para que uma criança esteja pronta para ir para a escola, é necessário que ela já tenha um conhecimento básico. Como aprender? O trabalho relaciona 7 dos principais ingredientes dessa aptidão fundamental, todos relacionados com a inteligência emocional. 6. 1. Confiança. O senso de controle e domínio sobre o próprio corpo, comportamento e mundo. A sensação que a criança tem de que é mais provável vencer do que fracassar naquilo que empreender e de que os adultos lhe ajudarão nesse intento. 2. Curiosidade. A sensação de que descobrir coisas é positivo e dá prazer. 3. Intencionalidade. O desejo e capacidade de absorver um impacto e explorar isso com persistência. Está relacionada com a sensação de ser competente, eficiente. 4. Autocontrole. A capacidade de moldar e controlar as próprias ações de forma apropriada à sua idade. O senso de controle interno. 5. Relacionamento. A capacidade de entrosar-se com os outros, baseada na sensação de que é compreendida por eles e que os compreende. 6. Capacidade de comunicar-se. O desejo e capacidade de, verbalmente, trocar ideias, partilhar sentimentos e concepções com os outros. Está relacionado com o senso de confiança nos outros e de prazer em estar com eles, inclusive com adultos. 7. Cooperatividade. A capacidade de harmonizar as próprias necessidades com as dos outros nas atividades em grupo. Se a criança vai iniciar sua vida acadêmica, no jardim de infância, de posse dessas aptidões, depende muito de seus pais e professores no maternal lhe terem dado um tipo de atenção cujo pressuposto tenha sido de que a inteligência emocional começa no berço. Esses rudimentos de inteligência emocional equivalem aos rudimentos de inteligência acadêmica proporcionados pelos chamados programas de vantagem inicial utilizados na pré-escola. Aprendizagem emocional básica. Digamos que um bebê de 2 meses acorda às 3 da manhã e começa a chorar. A mãe o atende e, na meia hora seguinte, o bebê mama satisfeito nos braços dela, que o olha com afeição, dizendo-lhe que está feliz por vê-lo, mesmo de madrugada. O bebê, contente com o amor da mãe, volta a dormir. Agora digamos que outro bebê de 2 meses, que acordou chorando de madrugada, se vê diante de uma mãe tensa e irritável, que acabou de adormecer há 1 hora atrás, após uma briga com o marido. O bebê já fica tenso quando a mãe o pega, de forma abrupta, e dizendo: "Fica quieto. Não estou em condições de suportar mais nada. Por favor,
Acaba logo com isso. Enquanto o bebê mama, a mãe mira com o olhar pétreo para frente, não para ele, lembrando da briga com o marido, ficando mais agitada à medida que pensa. O bebê, captando sua atenção, se contorce, enrijece e para de mamar. Só isso, a mãe diz. Então não mame. Com a mesma falta de carinho, o põe de volta no berço e sai danada da vida. E ele, exausto de tanto chorar, acaba adormecendo. Os dois cenários constam de relatório do Centro Nacional para Programas Clínicos Infantis como exemplo de tipos de interação que, constantemente reiterados, instilam sentimentos muito diferentes no bebê. Sobre ele mesmo e suas relações mais íntimas. 7. O primeiro bebê está tendo a certeza de que as pessoas perceberão suas carências e o ajudarão, e que ele é capaz de obter ajuda. O segundo está descobrindo que, na realidade, ninguém lhe dá a mínima, que não é possível contar com as pessoas e que seus esforços para conseguir consolo serão inúteis. Claro, a maioria dos bebês de vez em quando tem uma provinha de cada um desses tipos de interação. Mas, na medida em que uma ou outra é típica de como os pais o tratam ao longo dos anos, ela se constituirá em ensinamentos emocionais básicos que lhe darão a dimensão de sua segurança, do quanto se sentirá eficaz e até onde poderá confiar nos outros. Erik Erikson traduz essas circunstâncias em termos de a criança vir a sentir uma confiança básica ou uma desconfiança básica. Essa aprendizagem emocional começa nos primeiros momentos da vida e continua durante toda a infância. Todos os pequenos intercâmbios entre pais e filhos contêm um tema emocional, e, com a repetição dessas mensagens através dos anos, as crianças formam o núcleo de sua perspectiva e aptidões emocionais. Uma menininha que não consegue resolver um quebra-cabeça e pede ajuda à mãe atarefada recebe um determinado tipo de mensagem se é atendida com visível prazer da mãe, e inteiramente outro se a mãe é ríspida. Não enche, tenho mais o que fazer. Quando esse tipo de contato se torna um padrão entre a criança e os pais, ele molda a expectativa emocional da criança a respeito de relacionamentos, perspectivas que irão caracterizar o comportamento dela em todas as áreas da vida, para melhor ou pior. Os problemas são maiores para as crianças cujos pais são grosseiramente ineptos, imaturos, viciados em drogas, deprimidos ou cronicamente raivosos, ou simplesmente desnorteados e vivendo de forma desordenada. Pais nessa situação tendem a não cuidar adequadamente dos filhos, e muito menos, a entrarem em sintonia com as necessidades emocionais deles. Há estudos que constatam que a negligência, pura e simples, pode ser mais prejudicial que os maus-tratos diretos. 8. Uma pesquisa feita com crianças maltratadas constatou que os jovens que foram negligenciados eram os que tinham o pior desempenho escolar. Eram os mais ansiosos, desatentos e apáticos, alternando agressividade com retraimento. Entre eles, o índice de repetência na primeira série era de 65%. Os 3 ou 4 primeiros anos de vida são o período em que o cérebro da criança cresce até cerca de 2/3 de seu tamanho final, e evolui em capacidade num ritmo que nunca mais voltará a ocorrer. É nesse período, mais do que na vida posterior, que os principais tipos de aprendizagem ocorrem mais facilmente, e a aprendizagem emocional é a mais importante. Nessa época, a tensão severa pode prejudicar os centros de aprendizagem do cérebro e, portanto, o intelecto. Embora, como iremos ver, isso mais tarde possa, numa certa medida, ser remediado por experiências oferecidas pela vida, o impacto causado por esse primeiro aprendizado é profundo. Como resume um trabalho sobre a principal lição emocional dos primeiros 4 anos de vida, as consequências duradouras são grandes. A criança que não consegue se concentrar, que é mais desconfiada que confiante, mais triste ou zangada do que otimista, mais destrutiva que respeitosa, e muito ansiosa, que vive preocupada com fantasias assustadoras, e que se sente em geral infeliz. Uma criança assim tem, normalmente, pouca oportunidade, quanto mais igual oportunidade, de reivindicar para si as possibilidades que o mundo lhe oferece. 9. Como fabricar um brigão. Muito se pode aprender sobre os efeitos para toda a vida causados por pais emocionalmente ineptos, sobretudo em seu papel de tornar as crianças agressivas, através de estudos longitudinais com um grupo de 870 pessoas do norte do estado de Nova York, que foram acompanhadas dos 8 aos 30 anos. 10 Os mais belicosos deles, quando crianças, os mais briguentos e que habitualmente apelavam para a força física para impor sua vontade, eram os que provavelmente teriam de abandonar a escola e, aos 30 anos, tinham folha corrida pela prática de crimes violentos. Também pareciam estar passando adiante sua tendência à violência. Seus filhos, na escola primária, eram exatamente os encrenqueiros que tinham sido seus pais delinquentes. Há um ensinamento a ser extraído sobre a agressividade, passada de geração a geração. Afora quaisquer tendências herdadas, os encrenqueiros, já adultos,
Agiam de modo que a vida em família era o local de aprendizagem da agressão. Quando crianças, tiveram pais que os disciplinaram de forma arbitrária e com implacável severidade. Como pais, repetiam o padrão. Isso é válido para qualquer que tenha sido aquele, o pai ou a mãe, que, na infância, fora altamente agressivo. Meninas agressivas tornavam-se exatamente tão arbitrárias e severas no disciplinamento de seus filhos, e o mesmo acontecia com os meninos, quando se tornaram pais. E, embora punissem seus filhos de forma muito severa, não se interessavam muito sobre a vida deles, ignorando-os na maior parte do tempo. Simultaneamente, passavam para os filhos um exemplo vívido e violento de agressividade, um modelo que levavam consigo para a escola e as brincadeiras, e que era adotado para a vida em geral. Esses pais não eram necessariamente maus, nem deixavam de querer o melhor para os filhos. O que eles estavam fazendo era apenas repetir o estilo adotado por seus próprios pais. De acordo com esse modelo de violência, essas crianças eram caprichosamente disciplinadas. Se os pais estavam de mau humor, elas recebiam castigos severos. Se de bom humor, podiam ficar impunes em casa. Assim, o castigo ocorria não pelo que a criança tinha feito, mas ao sabor do humor paterno. Eis a receita perfeita para o sentimento de inutilidade e desamparo, e para a sensação de que o mundo é uma grande ameaça e, a qualquer momento, podemos ser atingidos. Vista a luz da vida doméstica que a gera, a atitude combativa e desafiadora dessas crianças diante da vida em geral faz um certo sentido, por mais infeliz que continue sendo. O que é doloroso constatar é como essas lições deprimentes são aprendidas cedo, e como são terríveis os custos para a vida emocional de uma criança. Maus tratos. A extinção da empatia. Na bagunça de uma creche, Martim, de apenas 2 anos e meio, esbarrou numa menina, que, inexplicavelmente, abriu o berreiro. Martim tentou pegar na mão dela, mas quando a menina se afastou, ele deu-lhe tapinhas no braço. Como a menina continuasse a chorar, Martim desviou os olhos e gritou, muitas vezes, cada vez mais rápido e mais alto. Pare já com isso! Pare já com isso! Quando outra vez deu-lhe tapinhas, ela não obedeceu. Ele então arreganhou os dentes como um cachorro rosnando, sibilando para a menina que chorava. Mais uma vez, começou a dar tapas, que se transformaram em murros, e ele continuou batendo sem parar na coitada da menina, apesar dos gritos dela. Esse incidente perturbador demonstra como o maltrato, ser agredido seguidamente ao sabor dos humores dos pais, distorce a inclinação natural da criança para a empatia. 11 A reação bizarra e quase brutal de Martim à aflição da coleguinha de brincadeira é típica de crianças como ele, vítimas elas próprias, desde pequenas, de espancamento e outros maus-tratos físicos. Essa reação destaca-se como um flagrante contraste com as habituais súplicas e tentativas das crianças pequenas para consolar um coleguinha que chora, examinadas no capítulo 7. A violenta reação de Martim a um sentimento de aflição que ele presenciou na creche talvez reflita o que ele aprendeu em casa sobre lágrimas e aflição. O choro deve ser enfrentado a princípio com um peremptório gesto de consolo, mas, se continua, a progressão vai de olhares maus e gritos às pancadas e à surra pura e simples. O que é mais preocupante é que Martim já parece carecer da mais primitiva espécie de empatia, o instinto de não mais agredir alguém já machucado. Aos 2 anos e meio, exibia em Botão os impulsos morais de um bruto cruel e sádico. A maldade de Martim, substituta da empatia, ocorre em crianças que, como ele, tão novinhas já trazem marcas dos maus-tratos físicos e emocionais que receberam em casa. Martim fazia parte de um grupo de 9 dessas crianças, de 1 a 3 anos, observadas, na creche, durante um período de 2 horas. Crianças que foram submetidas a maus-tratos foram comparadas com outras 9, numa creche para crianças que eram igualmente pobres e cujas famílias viviam sob grande tensão, mas que não sofriam maus-tratos físicos. A forma como cada um dos grupos reagia quando uma outra criança se machucava ou ficava perturbada era nitidamente diferente. De 23 desses incidentes, 5 das 9 crianças que não tinham sido maltratadas reagiram à perturbação de outra criança com preocupação, tristeza ou empatia. Mas em 27 casos onde as crianças maltratadas podiam ter feito isso, nenhuma mostrou a mínima preocupação. Ao contrário, reagiram ao choro do amiguinho com medo, raiva ou, como Martim, com uma agressão física. Uma menina que sofrerá maus tratos armou uma expressão feroz, ameaçadora, para outra que caíra no choro. E Thomas, de 1 ano, outra das crianças maltratadas, ficou paralisado de terror quando ouviu uma criança chorando do outro lado da sala. Ficou completamente imóvel, o rosto tomado de medo, as costas rigidamente eretas, a tensão aumentando à medida que o choro continuava, como se preparando para sofrer um ataque dirigido a ele próprio. E Kate, de 2 anos e 4 meses, também maltratada,
Foi quase sádica. Escolhendo Joey, um menino menor, jogou no chão com chute, e uma vez ele caído, olhou-o ternamente e começou a dar-lhe delicados tapinhas nas costas, para em seguida intensificar os tapas e ignorar o desespero do coleguinha. Continuou a atacá-lo, curvando-se para esmurrá-lo até ele afastar-se, se arrastando. É claro que essas crianças tratam as outras como elas próprias foram tratadas. E a desumanidade dessas crianças maltratadas é simplesmente uma versão mais extremada daquela que é vista em crianças cujos pais são críticos, ameaçadores e severos em seus castigos. Essas crianças também tendem a não se preocupar quando os coleguinhas se machucam ou choram. Parecem representar um extremo de uma progressão de frieza que culmina na brutalidade das crianças maltratadas. Ao longo da vida, como grupo, elas têm mais probabilidade de apresentarem problemas de aprendizagem, serem mais agressivas e rejeitadas pelos colegas, o que não admira, pelo que prenuncia sua brutalidade no pré-escolar, mais inclinadas à depressão e, como adultos, a se meterem em problemas com a lei e a cometerem mais crimes violentos. 12. Essa ausência de empatia repete-se às vezes, se não frequentemente, nas gerações seguintes, com pais brutais que foram brutalizados pelos seus próprios pais na infância. 13 é um dramático contraste com a empatia em geral apresentada por filhos de pais protetores, que ensinam os filhos pequenos a mostrar interesse pelos outros e a compreender como a maldade faz as outras crianças se sentirem. Sem essas lições de empatia, essas crianças parecem não aprendê-la de modo algum. O que talvez mais preocupa nas crianças maltratadas é como parecem ter aprendido cedo a reagir como versões em miniatura de seus pais brutais. Mas, diante dos espancamentos que receberam às vezes como uma dieta diária, as lições emocionais são demasiado claras. Lembrem-se que é nos momentos em que as paixões se exacerbam ou quando estamos em crise que as tendências primitivas dos centros límbicos do cérebro assumem o papel mais dominante. Nesses momentos, os hábitos que o cérebro emocional aprendeu repetidas vezes irão dominar, para melhor ou pior. Ver como o próprio cérebro é moldado pela brutalidade, pela força, sugere que a infância é um momento oportuno para o aprendizado de lições emocionais. Essas crianças espancadas tiveram uma dieta inicial e constante de trauma. Talvez o mais instrutivo paradigma para entender a aprendizagem pela qual passaram essas crianças maltratadas esteja em constatar como o trauma pode deixar uma marca duradoura no cérebro, e como mesmo essas marcas bárbaras podem ser sanadas.